Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos à nona edição do evento de performance da indústria farmacêutica, um evento feito em conjunto entre nós da Ipsos e a Sindusfarma. Essa é a nona edição. Eu sou Diego Pagura, CEO da Ipsos no Brasil. Eu tenho um grande prazer de receber todos vocês hoje aqui no Figueira. Eu espero que vocês tenham aproveitado e curtido o café, o networking, encontrar bons e velhos amigos e conhecidos. E a gente tem um evento muito legal hoje para vocês. Eu só queria fazer uma perguntinha rapidinho. Para quem de vocês é a primeira vez no evento de performance da indústria farmacêutica? Boa, tá bom, tá ótimo, muito bom. Bom, a gente estava brincando aqui, não vou falar com quem tem na mesa, né? Mas essa é a nona edição do evento. Então, são 9 anos fazendo esse evento. Se vocês quiserem fazer uma retrospectiva de onde vocês estavam há 9 anos. Então, é um evento assim que carrega muita história, muito conhecimento, muita expertise. Então, eu espero que vocês consigam sentir isso ao longo do nosso programa de hoje. Então, rapidamente, eu queria contar para vocês o que a gente tem para hoje. É uma agenda bem interessante. Eu sei, ou posso imaginar, que a grande maioria de vocês está aqui para o ponto número 5, que são os resultados da pesquisa. Então, a gente deixa para o final para vocês ficarem. Se a gente coloca no começo, vocês vão embora. Então, fica no final. Aí vocês vão ter que pagar o pedágio dos pontos 1 ao 4. Mas eu prometo que vai ser bem legal. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter o Fábio Moreira, diretor de marketing de Sindusfarma, dando uma breve mensagem de boas-vindas. Depois eu farei uma apresentação muito curta em relação ao momento social no Brasil e uma tendência que a gente vem acompanhando há bastante tempo, que se trata de saúde consciente. São questões que contextualizam a situação atual e que elas de alguma maneira vão nos ajudar a entender e interpretar os resultados da pesquisa de performance. A gente vai ter também o Diego Casaravilla, um outro argentino, que também fala muito bem português. Não sei se tão bem quanto eu, mas fala bem português. Também fazendo uma apresentação de uma pesquisa inédita que a gente está trazendo aqui, que é bem interessante para a gente fazer uma retrospectiva e olhar como o perfil do médico no Brasil ele tem mudado ao longo da última década. Então, isso vai muito além de questões típicas, né, como avanço da tecnologia. A gente vai mergulhar realmente nas questões que mudaram e que são mais importantes para os médicos no Brasil hoje. Seguido disso, a gente tem um painel de discussão muito rico que vai ser moderado pela Patrícia Beber, da Ipsos Chief Client Officer, e que terá a participação também da Ipsos, da Adriana Gobril, que lidera a nossa área de pesquisa de healthcare para a indústria farmacêutica ou para a indústria da saúde como um todo. A gente vai ter também a Silvia Vanetti, que ela lidera para a América Latina na Firmenich o marketing e insights, e a gente tem a Denise Calef, que é executiva de marketing na Sanofi, grandes parceiros nossos também. Para finalizar, a gente vai ter o nosso time de healthcare, incluindo a Adriana e a Ana, que estava por aí também, agora eu perdi, onde está a Ana, apresentando os resultados da pesquisa da indústria farmacêutica. Então, uma agenda bem interessante. Ele tem uma sequência, os pontos 1, e 2 e 3, eles trazem muito de contexto. O ponto número 4 traz um pouco da experiência do mercado. O ponto número 5 traz o resultado do estudo de performance da indústria. Então, sem muito mais introdução, eu vou pedir para o Fábio subir aqui no palco e dar umas palavras de boas-vindas e muito mais do que isso. Fábio, obrigado. Obrigado, Diego, e bom dia a todos. Sempre bom participar desse evento, né? Nona edição, eu tive o privilégio já de participar de, no mínimo, umas 5 já, né? Sabe aqueles eventos que você chega e se sente em casa? Esse é um deles. É uma prestação de serviço do Sindusfarma. A gente encontra muitas carinhas conhecidas aqui, time Apsen, de Eurofarma, Bezan e tantas outras. Maria Cláudia, queridíssima, tá? Vela. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje para poder fazer a abertura. Nosso presidente, infelizmente, teve um compromisso de última hora. O ministro da Saúde chamou para uma reunião e não dá para recusar o ministro. Então, eu estou aqui para poder representar o Sindusfarma e mostrar para vocês a importância dessa parceria, que já dura 9 anos, onde a gente, conjuntos com a Ipsos, a gente traz o que está conquistando o coração e a mente dos médicos.
No momento tão desafiador como a gente vive hoje, né, essa transformação digital, esses médicos cada vez mais jovens e cada vez mais feminino na classe médica. Então, ótimas notícias aí. Mas como é que lida com esse médico? Como é que a gente está preparado? Como é que as nossas estratégias estão avançando para dar conta dessa transformação? Então é muito bom ver o tema aqui. Parabéns a todo o time Ipsos, que elaborou a programação. Tá? Então, excelente. Esse é um tema realmente que é um desafio para a indústria. E não só falar da transformação do médico, né? Também falar da transformação do próprio paciente. Como é que esse paciente mais consciente, aliás, gostei do tema, saúde consciente, tá? Como é que a gente lida com esse novo paciente? E tem muitas empresas farmacêuticas que estão desenvolvendo estratégias para se aproximar cada vez mais do paciente. A gente vê esse movimento internacional, a gente vê nos Estados Unidos esse movimento, é claro que lá tem uma legislação específica, tá? Mas lá a gente percebe um movimento importante. Dezembro do ano passado saiu uma reportagem muito legal no Wall Street Journal falando dessa aproximação cada vez maior das indústrias farmacêuticas com os pacientes, usando tecnologia, usando ferramentas tecnológicas para poder entender esse paciente e poder ajudá-lo. E a gente percebe um movimento no Brasil, sim, de algumas empresas se aproximando, claro, dentro das questões regulatórias. O Brasil tem uma regulação diferente dos Estados Unidos, mas eles também estão se aproximando. Então, é importante não só olhar para o médico, nesse aspecto dessa transformação, de como a gente captura essa atenção dele, mas é importante também entender como é que a gente lida com esse paciente mais consciente, mais conectado e mais informado sobre isso. É um processo de transformação, é desafiador, o sistema de saúde é complexo e enfrenta enormes barreiras, por isso que é bom a gente debater o tema e ouvir experiências nacionais e internacionais sobre como isso está acontecendo pelo mundo. Tá? Então, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez ao time Ipsos pela excelente organização do evento, ao time da Central de Pesquisas, que é o time que eu tenho a honra e o privilégio de liderar no Sindusfarma, tá? Que ajudou na construção disso, nessa parceria, que estão aqui lá no fundo. Né? Então, e aí um último recado, antes não poderia deixar de terminar, o Sindusfarma está conduzindo o primeiro censo da indústria farmacêutica. Tá, e se vocês quiserem algumas mais informações, por favor, consulte o nosso website e participem do primeiro censo. A ideia é a gente entender cada vez mais a indústria, entender cada vez mais como a gente pode influenciar políticas públicas. Então fica meu recado final aqui, participe conosco, responda ao censo, isso vai engrandecer cada vez mais a indústria farmacêutica. Diego, meu muito obrigado e agora segue aí o evento com vocês. Boa, obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal, da Sindusfarma também, que está acompanhando hoje e que não está hoje, mas obviamente trabalhou muito também para o sucesso desse evento. Então, a primeira parte da nossa apresentação, a gente gosta muito de falar de perspectivas em relação ao que está acontecendo no Brasil e a gente sempre permeia também com algumas questões relacionadas a tendências que se aplicam ao tom do material que a gente vai trazer. Então, por que essas perspectivas, esse contexto são importantes? O que a gente quer dizer com perspectivas? Na Ipsos, nós acompanhamos informações que têm a ver com percepções da população. Vocês devem estar muito acostumados também com acompanhar informações macroeconômicas, de mercado, questões mais, eu diria, mais duras, mais rígidas em relação a como o mercado evolui. E a gente traz uma materialização de por que essas coisas estão acontecendo desde o ponto de vista de perspectivas do consumidor. Como o consumidor, paciente, cidadão, ele está se sentindo. Quais são as coisas que estão na agenda dele no dia a dia, no caso de profissionais da saúde também. Quais são as tensões que eles estão atravessando, os problemas que eles estão passando no dia a dia e como isso impacta na tomada de decisão. E, basicamente, esse contexto, muitas vezes a gente pode pensar em duas linhas extremas, eu diria. Uma é quando as percepções em relação ao contexto que está ao nosso redor, elas são negativas, ou seja, eu vejo que as coisas não estão indo bem, os desafios que se me apresentam, eu não consigo lidar com eles, eu não tenho perspectivas de como tudo isso vai se resolver.
Ou uma percepção muito positiva, que é quando as coisas estão realmente indo bem, parece que dá tudo certo, eu estou vendo o caminho, nem preciso pensar na luz no final do túnel, eu estou na luz no final do túnel, e isso determina como a gente se comporta, quais são os comportamentos que a gente adota frente a qualquer decisão que a gente tem no dia a dia. Quando a gente está num cenário onde as nossas percepções, e aqui a gente vai falar de população Brasil, mas isso aqui é muito fácil de pensar de maneira individualizada. Quando eu estou numa situação onde a minha percepção geral da situação é negativa, muito mais perto de um pessimismo, eu sou uma pessoa mais conservadora, uma pessoa que em termos de gastos, eu costumo reduzir gastos, que eu vou assumir menos riscos, né, de alguma maneira, que eu vou cobrar mais do contexto, por exemplo, por que essa marca fica aumentando o preço e não sei o que, isso, aquilo, e essa outra não me ajuda, eu vou buscar ajuda, eu vou terciarizar a responsabilidade de alguma maneira. Quando, pelo contrário, a gente está numa percepção positiva, eu me sinto muito mais à vontade de assumir riscos, me sinto muito mais no controle das coisas. Então, na verdade, a gente vai olhar alguns indicadores que vão falar em que ponto dessa transição de percepção negativa para positiva a gente está hoje no Brasil. E que isso, de alguma maneira, vai determinar como médicos ou pacientes eles vão se comportar, que tipo de adoção de comportamentos eles vão ter, que tipo de escolhas de marca eles vão fazer, que tipo de empresas eles vão defender, que tipo de comportamentos eles vão bancar. E a gente olha esse contexto de muitas maneiras, mas eu vou trazer um indicador em particular aqui, que se chama Índice de Confiança do Consumidor. Eu vou explicar só um pouquinho como ele funciona. Ele é uma métrica que vai de 0 até 100. Tá? E vamos dizer, o eixo de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é 50. Então, nesse slide anterior, quanto mais perto dos 50, eu mais estou me debatendo entre uma situação de percepção negativa e de percepção positiva. E a gente está vendo que faz um tempo já que o Brasil está muito perto dos 50. Hoje está no 52,7, caiu um pouquinho em relação a fevereiro, mas ele permanece bastante estável ao longo do último ano e meio. Ele teve um pico no início do governo atual, que chegou por volta de 60 pontos, uma expectativa muito positiva. Ela foi caindo por uma ou outra desilusão ou questões de contexto e ela se estabiliza por volta de 50. Essa métrica ela é composta em relação a uma situação financeira, percepção da minha situação financeira e de emprego, tanto atual quanto futura. Então, o que eu tento equacionar aqui, quando eu vejo esse índice de confiança de consumidor, é como eu me sinto hoje e como eu vejo o meu futuro. E a gente tem aqui uma situação onde a gente está se debatendo entre um presente que parece que, eu vou contar algumas coisas aqui que não estão em dados, ele não está necessariamente bem, mas a gente sente de que pode melhorar bastante. Então, tem uma situação ali de uma tensão que a gente gera em relação ao que a gente percebe no dia a dia e o que a gente acha que pode ser em relação ao futuro. Isso coloca cada uma das decisões que a gente toma no nosso dia a dia. Pensem na lista de supermercado que vocês fazem. Pensem nos serviços de assinatura, de streaming que vocês têm. Pensem, sei lá, no clube. Pensem em esportes. Pensem em vários dos gastos que vocês fazem. Pensem em compras futuras. Renovação de alguma coisa na casa, troca de carro, o que for. A gente encontra esse dilema entre será que é o momento de fazer, será que não é? Em alguns momentos a gente se sente confiança e sente com confiança banca uma decisão, em outros momentos não. A gente tem visto, por exemplo, um crescimento muito grande em supermercados de marcas próprias, por exemplo. A gente vê cada vez mais, numa situação como essa, as pessoas dispostas a apostar pela mudança de uma marca. E aí muda uma marca, sei lá, não sei, uma marca que eu sempre consumia de chocolate, ou não sei, não sei, pão específico que eu uso para o café da manhã. Troquei de marca, vi que a outra marca entrega, eu faço uma troca e eu fico. Então, é provavelmente uma das situações de maior vulnerabilidade para as marcas. Então, a gente tem que ter muito claro que, neste momento, numa situação onde a gente tem
um índice de confiança que ele oscila entre percepções negativas e positivas, o reforço da equação de valor da marca é fundamental. Se uma marca não está bem ancorada nos benefícios finais para o consumidor, este é o momento onde a gente pode ver perdas de consumidores. Se uma marca está bem ancorada nos valores da marca e atrelada aos benefícios do consumidor, provavelmente a gente esteja na mão com uma marca que vai sair vencedora numa situação assim. Isso eu acho que vocês vão conseguir pensar agora quando a gente também divulgar os resultados também, porque isso explica muito do que a gente vê nas preferências dos profissionais da saúde também. A segunda coisa que a gente tenta entender aqui no contexto é o porquê esse índice de confiança ele está oscilando nesse momento e quais são as preocupações reais dos brasileiros no dia a dia. E a gente tem uma pergunta que é: quais são as 3 principais preocupações que você tem no dia a dia quando você sai para a rua? E aqui, antes de eu ler quais são as 5, eu gosto de pensar da seguinte maneira: eu garanto que qualquer um de nós aqui pega 1, 2, 3 dessas aqui e joga numa roda de conversa de família, de boteco, de amigos, de profissionais, o que for, qualquer um desses temas, todo mundo vai ter alguma coisa para falar. Todo mundo vai ter alguma coisa para falar. Isso aqui é, de alguma maneira, a temperatura da rua, o que está acontecendo na realidade hoje do brasileiro. E a principal preocupação do brasileiro hoje é com crime e violência. E aqui a gente, obviamente, que quando pensa isso aqui, pensa em violência na rua, roubos, tudo mais, mas é muito mais do que isso. Aí tem uma repercussão mediática e a gente vê manchetes, obviamente, escancarando cada coisa que acontece em relação, por exemplo, desde novembro do ano passado, esse número está por volta de 50% depois das ações da polícia nas favelas do Rio de Janeiro. Isso está longe da gente aqui em São Paulo, mas mesmo assim ele puxa, porque a gente vive de percepção. Então é isso que acontece, tem uma percepção em relação a crimes de violência muito grande. Uma coisa interessante que é, por exemplo, um mercado que hoje está disparado em vendas é blindagem de carro em grandes cidades. Ele cresce desproporcionalmente, sei lá, não sei, 3, 4 vezes o valor da inflação, então não é só preço. Claro que tem uma questão de acesso que mudou em relação a muitos anos atrás, mas tem algum motivo pelo qual as pessoas estão querendo se proteger cada vez mais. Se a gente vai para o segmento financeiro, a gente vê cada vez mais os bancos falando de segurança e aumentando as suas medidas de segurança. É provavelmente o ponto fundamental hoje para qualquer tipo de serviço financeiro, garantir a segurança. Então, isso também tem a ver com crime e violência. Então, a gente está num momento onde a gente está muito susceptível a este assunto. Tá? Segundo assunto é corrupção. Eu não vou falar de novo serviços financeiros, é obviamente o que está puxando isso. A gente teve vários escândalos recentemente em relação a operações fraudulentas também em algumas empresas. E aqui eu vou parar no terceiro, embora a gente tenha pobreza e desigualdade, é muito importante, ele explica muito do que a gente vê aqui em corrupção e crime e violência. Impostos é uma pauta que aparece em função do que a gente vê na mídia, então também, por exemplo, agora a gente está no meio de reforma tributária, mudanças no imposto de renda e tudo mais, obviamente que isso é uma preocupação, mas na medida que isso se dissipe nas mídias, ele também tende a sair desse top 5, mas pobreza e desigualdade é uma coisa que permanece, uma coisa que está bastante forte aqui no Brasil. Agora, o terceiro é interessante, porque saúde. Saúde, aqui a gente não está falando de sistema de saúde, não está falando de problemas de saúde, não está falando de doenças, é saúde. O quanto te preocupa a saúde. E a saúde ocupa o terceiro lugar na mente do brasileiro. E, de novo, voltando, em qualquer roda de conversa, se a gente falar sobre saúde, pega fogo, a gente consegue falar muito. E é uma coisa interessante, a saúde, que a gente está no top 3 no Brasil, mencionada por 38% das pessoas, estamos no mesmo nível, praticamente, de dimensões que no Reino Unido. O Reino Unido e o Brasil são 2 dos países onde mais se menciona a saúde como uma principal preocupação, muito acima da média global. E uma coisa constante, pelo menos nos últimos 5 anos, 6 anos aqui. E no Brasil, há muito mais tempo. A nossa linha do tempo vai até 2015 aqui, onde a gente estava num patamar também de acima de 50%. Então, aqui tem alguma coisa que a gente vai investigar. O brasileiro ele é preocupado com a saúde.
A gente vai tentar materializar o que significa isso, mas o brasileiro é preocupado com a saúde. E a gente vai fazer isso a partir das nossas tendências, porque dentro das nossas tendências a gente tem uma especificamente, que é a da saúde consciente. Então, rapidamente, como funcionam nossos estudos de tendência é assim. E aqui, se alguém é expert em tendências, vai ter que me desculpar, porque eu não sou expert, então eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples. Às vezes a gente tende a pensar que uma tendência por exemplo, tá todo mundo tocando músicas da década de 80. Netflix está fazendo séries lá que tem apelo da década de 80. Eu tenho a minha filha que tem 13 anos e ela escuta Michael Jackson, ou sei lá, Extreme, um monte de coisa lá. Stranger Things trouxe... Bom, enfim, essa parece ser a tendência. A tendência não é essa necessariamente. A tendência, por exemplo, é o que a gente chama aqui de retorno para os sistemas antigos. Então, uma coisa mais ampla que está acontecendo, que se materializa num comportamento. Por exemplo, a questão de nostalgia. E da onde vem o retorno para os sistemas antigos? E aí o que a gente vai para as macroforças. Então, tem outras coisas que estão, inclusive, atrás das tendências, que elas estão provocando transformações. Quais são as macroforças que estão por trás do retorno para os sistemas antigos? É um momento mundial onde a gente está numa transição de época. Então, a gente está hoje num momento onde tudo que foi passado parece melhor e onde a incertidão em relação ao futuro é maior do que nunca. Então, um porto seguro é memória afetiva. Daí que surge essa tendência, daí que surgem essas materializações. Uma das tendências que nós acompanhamos é a de saúde consciente. As macroforças que sustentam essa tendência têm a ver com, por exemplo, envelhecimento da população. É uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, que fala de longevidade e que é uma coisa que vai transformar a demografia do mundo nos próximos 10, 20, 30 e 50 anos. Outra macroforça que sustenta a saúde consciente são os avanços tecnológicos. Hoje, cada um individualmente tem cada vez mais acesso à informação em relação a como cuidar da saúde. Então, também é uma macroforça que sustenta. Outra macroforça que sustenta é a concentração em grandes cidades. Então, cada vez é mais difícil você manter hábitos saudáveis, porque cada vez tem mais gente morando em grandes cidades. Então, surge o que a gente chama de saúde consciente, que não é mais nem menos do que reconhecer que as pessoas hoje elas têm uma consciência muito mais plena e aberta em relação ao que é a saúde e o equilíbrio entre o corpo e a mente. Então, a gente já não está mais falando de doenças físicas, a gente também fala de saúde mental, de alguma maneira. E isso, na verdade, ele vem também se acentuando, como eu estava falando, pela questão de acesso a informações, busca pelo autocuidado, de alguma maneira, mas isso começa a gerar tensões, porque, por um lado, a gente quer viver mais, por outro lado, a gente vê que é difícil viver mais, ou pelo menos manter hábitos saudáveis. Então, por isso que se gira uma tendência. A gente tem um desejo de atingir um estado e algumas barreiras ou dificuldades para fazê-lo. Como a gente vê isso manifestado nos dados? Então, e principalmente no Brasil. Primeiro, uma pergunta muito curiosa que a gente fez no nosso estudo de tendência é: quantas pessoas esperam viver até os 100 anos? Eu acho que aqui vai dar também quase 60% se a gente perguntar. Parece que estivesse muito mais fácil. Pelo menos não sei se 100 como número real, mas como perspectiva de longevidade, né? E o Brasil, ele é muito acima do mundo. O mundo tem 38%, a gente aqui está em 59%. Inclusive, a gente vê aí umas diferenças entre as faixas de idade também. Os mais jovens e os mais velhos são os que mais acreditam que dá para viver até 100 anos. Então, a longevidade é parte da pauta do brasileiro quando a gente fala de saúde consciente. Onde a gente vê isso materializado? Por exemplo, a gente gosta de falar de um case aqui, de um livro, esse Outlive, não sei se vocês conhecem ou vocês leram, mas basicamente a gente tem algumas dicas aí sobre como cultivar hábitos que nos ajudem a ter essa longevidade. Então, são hábitos de prevenção, principalmente, são hábitos que vão além da medicina
eles vão no cuidado pessoal, eles vão na saúde mental, eles vão na saúde física, eles vão na nutrição. E são best-seller. Por quê? Porque as pessoas estão buscando, elas acreditam, elas veem que tem o material para conseguir viver mais. Então, realmente, uma coisa muito importante. A longevidade é talvez um dos elementos principais para essa tendência ser tão forte no Brasil. Agora, no dia a dia, o que o brasileiro faz com a saúde? A gente tem, muito diferente do mundo, 90% dos brasileiros dizendo que precisam cuidar melhor da sua saúde mental, do bem-estar mental. Inclusive, ele está acima da questão de saúde física. Então, bom, eu não vou trazer aqui porque vocês conhecem muito bem todos os indicadores que a gente tem em relação à saúde mental e como o Brasil se posiciona no mundo. Então, a gente vê isso refletido na pesquisa claramente. Agora, como isso se materializa? Quais são as manifestações que a gente vê desse cuidado de saúde mental? Então, de novo, hoje, mais do que nunca também, alimentado pela inteligência artificial, a proliferação de, por exemplo, ou aplicativos ou programas de saúde mental, para relaxamento, para foco, para muitas coisas. Hoje a gente tem aplicativo praticamente para tudo. Outro ponto interessante é a questão de busca de informações. A gente tem que saber quando um paciente ele vai no médico ou quando um paciente ele recorre, sei lá, alguma marca também da indústria, da nossa indústria e tudo mais, ele vai muito informado. 76% das pessoas no Brasil, acima da média mundial também, sempre buscam informações de saúde por conta própria, ao invés de só seguir as orientações médicas. Então, bem ou para mal, a gente tem pacientes muito informados, mal informados ou bem informados, a gente não sabe até a hora de trabalhar com eles. Então, é uma premissa que a gente precisa conhecer muito bem. Agora, a gente vê que, por exemplo, onde isso se materializa, além das questões típicas das pessoas buscarem informação, nos wearables, por exemplo, cada vez mais as pessoas buscando ter o controle em relação ao estado de saúde e buscando quase que um cuidado em tempo real, né? A gente tem os patches para insulina, a gente tem os relógios que monitoram e conectam também com serviços médicos em relação a isso. Então, tem uma série de elementos que a tecnologia, inclusive, vem trazendo para alimentar cada vez mais essa avidez por buscar informações em relação à saúde. E, last but not least, aqui a gente tem uma questão que é grandiosa no Brasil, a preocupação em relação ao peso, de alguma maneira, e aqui a pergunta é bem genérica, tá? Gostaria de perder peso, ela é igualmente importante no Brasil que no mundo, 65%, é alto, né? É alto, mas é igualmente importante. O que é muito diferente, uma pergunta muito específica, quantas pessoas já ouviram falar de canetas emagrecedoras? No Brasil, a gente está encostando em 60%, enquanto no mundo é 1/3 da população. Então, o brasileiro, ele é muito engajado de buscar informações, ávido por inovação, ávido por experimentar coisas novas, e a gente vê os impactos disso na indústria não só farmacêutica, mas também na indústria de alimentos. Então, a gente vê hoje todo mundo preocupado com proteínas, suplementos e tudo mais, principalmente para conseguir atender um público que hoje está com um comportamento totalmente diferente do que algum tempo atrás, seja por ter participado de tratamentos com canetas emagrecedoras ou por estar pensando em, né, ou se adaptando a algumas coisas que também o tratamento sugere. Então, a gente está num cenário onde muitas coisas estão mudando, mas eu quero voltar para mais um ponto aqui que é importante, que é a questão de saúde preventiva. Então, o grande ponto aqui, talvez o grande elemento, é a gente considerar, e é isso que o paciente ele está olhando, principalmente desde a ótica de longevidade, é como antecipar. Então, a gente tem uma série de coisas aqui, você representando várias marcas também da indústria, para trabalhar na questão de prevenção. A gente não falou aqui, mas, por exemplo, vacinas também é uma questão que hoje, a temática e como você aborda o tema, ele mudou muito. E a gente hoje fala de prevenção. Então, verdadeiramente, o que o consumidor está buscando, de alguma maneira, é se antecipar para ganhar esse espaço de tempo na horizonte da longevidade. Então, bom,
com isso, é um grande pano de fundo em relação ao momento do brasileiro, sentimentos e principalmente a tendência de saúde. Eu acho que agora a gente mergulha diretamente no perfil do profissional com a pesquisa que o Diego vai apresentar para a gente. Diego. Bom dia, super interessante a apresentação do Diego. Muito obrigado ao time da Ipsos pelo convite de fazer parte deste evento e a todos vocês por estar acompanhando nesse sotaque de português aí um pouco enrolado, assim que sepam compreender. Bom, a ideia é dar um pouco de contexto, assim como o Diego tem dado o contexto da população, do paciente, dar um pouco o contexto do médico que tem acontecido na última década, tá bom? Então, vamos pensar, essa pesquisa foi feita há 10 anos, quando o pessoal da Ipsos estava planejando a primeira onda de performance farmacêutica, foi feita essa pesquisa. Então, vamos ver como tem evoluído nos últimos 10 anos. A gente colocou um conjunto de adjetivos construídos junto com os médicos, que eles selecionaram esses adjetivos, para saber qual deles se identificava mais com a situação do médico falando nessa época. E vamos ver alguns dados, antes de falar do Brasil, vamos falar uns dados nessa época do que foi nos Estados Unidos, que a gente também fez essa pesquisa. E o perfil do médico norte-americano, pensando em qual é o adjetivo que melhor define o médico, é um pouco dividido. Tem um esforçado, dedicado, era uma coisa bem importante, e a outra coisa era já bem importante, sobrecarregado e sob pressão. Esse era um pouco esse perfil polarizado, dividido, uma parte positiva, bem positiva, e uma parte negativa. Que foi a resposta que a gente pegou do brasileiro? Nessa época, estamos falando do ano 2016. O primeiro adjetivo mencionado pelos brasileiros nessa época foi desvalorizado. Apenas 7% dos médicos norte-americanos falavam isso, 40% dos médicos brasileiros estavam indicando isso. O segundo foi sobrecarregado sob pressão. Essa é uma coisa em comum também com os colegas americanos, e eu penso que realmente é um adjetivo universal da profissão médica. O médico sente que está com muita pressão, a questão de burnout é um tema relevante na profissão médica globalmente. E o terceiro adjetivo é mal remunerado. Tá? Apenas 1% dos médicos dos Estados Unidos e Canadá falavam isso, 10% dos médicos do Brasil estavam falando isso. Bom, o que acontece agora? A gente, para este evento, nos últimos 20 dias, fez uma pesquisa e perguntou novamente qual é o adjetivo que descreve o médico hoje. Primeiro adjetivo, desvalorizado. Não mudou nada. Tá bom? Está um pouquinho diferente, mas é o primeiro adjetivo. Segundo adjetivo, sobrecarregado. Também não mudou nada. E o terceiro adjetivo, mal remunerado. Exatamente igual. Ou seja, vamos ver agora algumas mudanças. Nessa época, mais estruturalmente, a autopercepção que tem o médico brasileiro é praticamente a mesma que 10 anos para trás. E qual é a macroforça? Vou pegar esse conceito que o Diego estava falando. Qual é a macroforça que está explicando isso? Que é tão diferente Estados Unidos, do Brasil, e que é tão forte essa perspectiva? Basicamente, uma transformação demográfica que tem acontecido nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos, o número de médicos é 4 vezes maior do que era. 4 vezes, imagine isso. A proporção do médico por mil habitantes é maior que Japão, é maior que Estados Unidos no Brasil. A quantidade de médicos é essa. A quantidade de escolas abertas foi realmente muito forte, uns 389 novas escolas médicas. É a segunda maior quantidade de escolas médicas no mundo, depois da Índia, que tem 7 vezes mais população que no Brasil, assim que tem algum sentido que eles tenham alguma escola a mais. Tá bom? O outro que é uma consequência direta sobre isso é, claro, tem muito mais pessoas jovens na profissão. Então, a idade do médico tem sido menor agora, e a média que hoje foi identificada, esses são dados do Conselho Federal de Medicina, é de 44 anos. Então, você tem mais médicos, mais concorrência e uma maior comoditização
da profissão médica. Para dar um pouco de contexto, depois que pegamos essas informações, esses são dados da última semana, a gente voltou com os médicos e tentou pegar aqueles que têm falado que se sentiam desvalorizados. Por que motivo você falou desvalorizado? Para tentar compreender e conferir se essa macro força que estava atrás, que é a transformação demográfica, era a que estava explicando. Primeiro, sim, superoferta e qualidade. Eles percebem que tem muitas faculdades de baixa qualidade e tem um volume de médicos que tem uma formação que não era o que historicamente era na profissão. Isso gera mais dependência deles, menor poder, menor autonomia deles, frente aos planos de saúde, frente aos empregadores. E, por último, uma erosão da autoridade do médico frente ao seu paciente. Isso, vamos ver, está bem ligado ao que o Diego falou, esse novo paciente que tem essa saúde consciente e que, de alguma maneira, está erosionando a autoridade do médico. Aqui vamos comparar quais são os principais desafios para o médico no ano 2016 e hoje. Tem algumas áreas que são áreas de melhora hoje. Manter o escritório era muito mais difícil há 10 anos que hoje. Pós-pandemia, existem formatos talvez mais flexíveis e os médicos hoje têm mais possibilidades de ter um escritório próprio do que era 10 anos atrás. Os materiais ou medicamentos nos locais hoje estão melhor do que era 10 anos para trás. Também uma área positiva, um desafio que hoje não é tão relevante como era no passado. O ponto que é mais relevante hoje, muitos profissionais sem qualificação. Está indo de novo ao mesmo ponto, nessa percepção de uma transformação demográfica do mercado. E tem alguns pontos novos, porque como estávamos falando de novo, olha, vamos perguntar que coisas hoje são relevantes que não estavam nos desafios. E a gente pegou 2 desafios adicionais, que são a desinformação e influências das redes sociais, e, por outro lado, a necessidade de atualizar-se constantemente na área científica. Tá? Qual é a situação? O doutor hoje não está concorrendo já apenas com milhares de outros médicos, mas está concorrendo também com Dr. Google, com Dr. Instagram, com Dr. GPT e com esse paciente empoderado com saúde consciente. Então, imagina a situação do médico, muitos mais concorrentes e, além disso, tem um paciente que está vindo para o consultório já sabendo mais que ele. A outra revolução que está acontecendo, que os dados estão mostrando, é as mulheres hoje representam os 50% dos médicos numa profissão historicamente mais masculina. Entre os menores de 39 anos, elas são 58%, e tem algumas especialidades que são claramente a maioria, como dermatologia, endocrinologia ou pediatria. Tem algumas áreas, não sei, neurologia vai ser por um tempo mais uma área masculina, por exemplo, mas tem um crescimento importante em todas as especialidades também. E, por último, a gente perguntou também como eles veem a indústria. Se ele tivesse que escolher um adjetivo para a indústria, qual seria o adjetivo que escolheriam? Pedimos a eles pegar 3, e o ponto 1, e é bem interessante, esse profissional desvalorizado está selecionando como mais importante da indústria, que é parceira da prática. Tem focada em pesquisa e desenvolvimento como o ponto número 2, depois uma área mais neutra, influente no sistema de saúde, é positivo ou negativo, é influente, é essencial para o cuidado do paciente, inovador. E depois tem alguns médicos que estão falando uma coisa negativa aqui, orientada principalmente ao lucro, muito focada em marketing, excessivamente mercantilista, tá bom? Quando a gente olha tudo isso, vê claramente uma polarização. Tem praticamente 2/3 dos médicos que estão falando aspectos positivos e 1/3 dos médicos estão mais com essas miradas mais críticas da indústria. Acho que isso é bem interessante para identificar que tem segmentos bem diferenciados na profissão médica que você tem que atender também diferenciadamente. E como poderia a indústria ajudar frente a essa desvalorização? Também é uma pergunta que a gente colocou para aqueles que sentiam ser desvalorizados. Por muito, o mais significativo, o que mais eles estão esperando de vocês como indústria, é que ajudem na educação médica. Patrocínios para congressos, formação continuada, treinamento, atualizações científicas. Eles não estão solicitando amostras do representante. Basicamente, o primeiro ponto é educação médica.
Segundo, apoio à pesquisa e produção científica. E o último, um envolvimento, uma parceria institucional, fazendo uma advocacy do rol do médico. Esse médico se sente desvalorizado, apoio político, apoio ao CRM, apoio às sociedades, informação para a população para fazer uma campanha positiva sobre o rol do médico. Quais são as implicações para a indústria? Olha, esse é o panorama. O que vocês podem fazer? Na realidade, está isso mostrando interessantes oportunidades para a indústria. Primeiro, há uma transformação da comunidade médica. Hoje é mais numerosa, mais jovem, mais feminina, mais digital, também mais polarizada. Então, você tem que adaptar uma linguagem, canais ou perfil mais digital. O maior volume naturalmente ajuda a pensar soluções digitais, incorporar diversidade e representatividade nas estratégias, áreas que talvez antes eram especialidades completamente masculinas, hoje são masculinas e femininas, tem que ter essa diversidade, personalizar a comunicação, compreender que tem médicos que estão muito favoráveis à indústria e outros que têm muita recusa ou mais distância, então ter estratégias diferenciadas para esse tipo diferenciados de profissionais. Então, um novo médico está exigindo também uma nova relação por parte da indústria. Por outra parte, vimos isso, médico desvalorizado, sobrecarregado, remunerado, com uma remuneração pressionada, com uma concorrência crescente, pacientes empoderados. Então, ele tem uma necessidade muito forte, uma necessidade emocional muito forte de ter reconhecimento e apoio. Então, a oportunidade está muito clara de posicionar-se como parceira, essa é uma palavra escolhida por eles como primeira palavra da indústria, como uma parceira educacional e científica, não apenas um relacionamento comercial. Criar programas que valorizem a prática médica e, bom, cada área terapêutica pode ajudar a seus prescriptores a se diferenciar dos seus concorrentes, oferecendo evidência científica curada e relevante para a prática clínica real. Assim que, bom, acho que tem muita informação, muito contexto para entender depois os resultados de performance, desde onde estão sendo avaliados. E, bom, obrigado a todos e vou passar agora para a Patrícia. Muito obrigado. Obrigada, Diego. Gente, primeiro eu vou organizar aqui os meus acessórios, enquanto eles organizam o palco para o painel. A gente vai ter cadeiras, né? Ok. Gente, como o Diego falou, a gente vai ter um painel sobre saúde consciente, e eu queria lembrar a vocês alguns números que o Diego trouxe. O Diego, o Pagura, né, o primeiro Diego, depois a gente vai falar do segundo Diego, não desmerecendo um Diego e outro Diego, pelo amor de Deus, a gente vai estar falando principalmente de saúde consciente nesse painel, porque foi uma das macro tendências que o Diego apresentou, e a gente viu que 76% dos brasileiros buscam informação por conta própria para a saúde e tomam decisões por conta própria. A gente viu que 59% dos brasileiros tomam decisão, por conta própria, enquanto globalmente só 1/3 da população toma decisão. Então, é um tema que no Brasil é muito mais relevante, é um tema global, e no Brasil ele aparece de maneira muito mais relevante. Então, por isso a gente escolheu esse tema para o painel, e a gente tem hoje um super painel. E aqui eu me lembro um pouco de Napoleão, quando olha as pirâmides, né, gente? Mais de 100 anos de pesquisa de mercado aqui nesse palco hoje, falando de indústria, né, e de saúde consciente. Eu queria começar chamando a Denise Calef, falei certo, né? Isso, a Denise Calef, que é uma executiva com 25 anos de experiência sólida e trajetória na indústria farmacêutica, além de bens de consumo e consultoria. Ao longo de sua carreira, a Denise consolidou sua expertise em marketing comercial, atuando em diferentes segmentos com destaque para consumer healthcare e vacinas. Atualmente é executiva da Sanofi, responsável pelo portfólio de vacinas. Obrigada, Denise, bem-vinda. Depois eu vou chamar a Silvia Vanetti. A Silvia, ela é uma profissional com 20 anos de experiência em consumo, B2B e B2C,
com experiência na Mead Johnson, Nielsen e BRF, especialista em marketing e entendimento do consumidor e suplementos Foods and Beverages. Foco na criação de valor por meio de experiência do cliente, metodologias de treinamento de equipes e modelos comerciais. Atualmente, a Silvia lidera a área de Marketing Insights Latam na DSM Firmenich. Obrigada, Silvia. Obrigada. E a Adriana Gobril, que é uma executiva com mais de 25 anos. Vocês estão fazendo as contas? Uma executiva com mais de 25 anos de experiência. Nossa, poderoso isso. Com mais de 25 anos de experiência, atuando em posições estratégicas nas áreas Analytics, Consumers e Patients Insights, programas de pacientes e Consumer Service. Construiu uma carreira sólida em empresas multinacionais dos setores e Market Research, bens de consumo e indústria farmacêutica, incluindo Sanofi, BRF, Sadia e Unilever. Atualmente lidera a área de Healthcare da Ipsos Brasil. Bem-vindas. Obrigada. Gente, por favor, né? É um painel incrível. Eu vou precisar do celular, porque o Alex vai me controlando o tempo por aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. Lembrando que a gente está falando de saúde consciente, que foi o tema que a gente escolheu, eu queria que vocês pensassem na indústria de vocês como esse momento de saúde consciente do consumidor impacta na estratégia. Começando por você, Silvia. Vamos lá. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero que seja muito proveitoso aqui o momento de discussão. Bom, eu trabalho na DSM Firmenich já há 8 anos. A gente atua no mercado farmacêutico, de suplemento e nutrição também para a base da pirâmide, levando ingredientes nutricionais para a indústria. Então, esse tema de saúde consciente é algo que está assim, tá muito permeado no nosso dia a dia, né? E eu vejo isso hoje, no atual momento, como algo muito intencional, né? Na verdade, as pessoas estão buscando, como mesmo o Diego comentou no início, uma vida mais saudável, porque as pessoas estão buscando ter mais vida nos anos que elas vão viver, muito mais do que viver mais anos, né? Então, elas querem viver muito, mas elas querem viver melhor, né? Independentes. Isso, independentes, assim, com boa saúde, né? Então, e isso está muito claro numa pesquisa que a gente fez na América Latina, e a gente fez uma pesquisa global também, que foi inclusive com a Ipsos, que a gente entrevistou 6.000 pessoas na América Latina em 11 países. E ali foi muito claro ver a mudança de hábito das pessoas em relação à alimentação, exercício, e o que elas estão buscando para ter essa saúde consciente, né? Existem várias formas de você buscar essa saúde. Aí eu queria parar aqui e fazer uma pergunta para quem está aqui, né? Levanta a mão, quem de vocês nessa sala mudou a forma de se alimentar nos últimos 2 anos? Gente, isso assim é uma tendência, né? É como o Diego estava comentando. A gente sabe que hoje 60% dos latino-americanos têm declarado fazer essa alteração de alimentação, que seja por redução de açúcar, redução de bebida alcoólica, menos sal, menos gordura. Tem muita, assim, fazer mais exercício físico também. Então, isso, na verdade, é uma busca de um bem-estar holístico, de uma geração que está mais estressada, está mais ansiosa, e a busca de um well-being ali, de uma paz, né, menos estresse, é o caminho, né? E, inclusive, eu estava outro dia vendo uma pesquisa que falava que 51% da geração Z já declara querer ter um ambiente de trabalho mais tranquilo do que focar na carreira, né, no crescimento em carreira. E eu acho que isso é muito representativo, né, porque assim as pessoas realmente estão buscando essa paz, e a indústria está sendo pressionada para também trazer produtos que ajudem no dia a dia das pessoas. Né? Então, acho que é por aí. Eu acho que bate muito com o número que o Diego mostrou, né? Que são os extremos, são as gerações extremas, as mais jovens e as mais velhas, que estão mais preocupadas com a qualidade. Portanto, faz isso. muito sentido. E para complementar também, a gente tem acompanhado o mercado de suplementos, e o crescimento na América Latina cresceu quase 15 pontos percentuais desde 2019 até 2025. A penetração de suplementos em países como Brasil, México, Colômbia, e esse ano, especificamente, a Argentina deu uma estourada de consumo de suplementos, porque é uma maneira de você buscar essa saúde tão desejada e almejada para os anos de vida. Obrigada, Silvia. Denise, na Sanofi, como vocês estão vendo essa saúde, essa preocupação com a saúde consciente?
Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Complementando aqui, né, o que a Silvia falou, que a gente vê todas essas tendências, eu acho que elas são, né, muito transversais. A gente vê em diversas indústrias. Tá baixo? Melhorou? A gente vê em diversas indústrias, né, essas mesmas, diversas categorias, as mesmas tendências, né. Eu trabalhei muitos anos, né, dentro do segmento de suplementos, vitaminas, e agora com vacinas, então a gente vê que realmente é cross. E o momento que o consumidor, né, o paciente, ele, e até é um pouco engraçado, né, a gente trata como paciente, mas muitas vezes é um consumidor, né, quando ele toma a própria decisão de saúde. O momento que ele entra, né, numa categoria, por exemplo, de vitaminas, é o momento que ele está extremamente estressado. Você está estressado, está cansado, está sobrecarregado, ele precisa fazer algo para cuidar de si, né, para começar a se cuidar, começar a ter uma melhor qualidade de vida, né, muito sobre qualidade de vida, né, e ele entra na categoria. Então, a gente vive um momento de grande autonomia, né, de uma saúde que ela começa a ser gerida pela própria pessoa, e a indústria ela é um grande articulador no meio disso tudo, né? Como é que é o papel da indústria levando informação, ajudando a promover essa saúde, né? Então, acho que a gente passa de ser apenas vendedores de medicamentos, de suplementos, de vacinas ou do que seja, e passa a ser realmente articuladores para promover saúde dentro desse ecossistema que vai muito além do paciente e do médico, né? É um ecossistema que passa pela enfermeira, passa pelo personal trainer, passa pelo influenciador digital, né? É um ecossistema muito complexo que está em volta de todos nós, levando informações, às vezes de boa qualidade e às vezes não. Às vezes a gente já vai chegar aí. Adriana, como é que você vê? Bom dia oficialmente aqui. O que a gente tem visto através dos nossos clientes é que agora o indivíduo, né, o consumidor, o paciente, está no centro da saúde. E isso está mudando a forma como ele se relaciona com todo o ecossistema de saúde. E a indústria tem se posicionado em relação a isso. Não dá mais só para falar com o médico. É preciso também garantir que essas informações cheguem até o paciente, gere conscientização, né? Então, a gente vê um movimento tanto de manifestação através de associações de paciente, eles se articulando de formas distintas para conseguir transmitir a mensagem e fazer com que esse paciente fique cada vez mais informado e não tome aí as decisões por conta própria e, enfim. Sim, de maneira errada. Obrigada. Gente, eu esqueci de falar que vocês podem mandar as perguntas por aqui. É só ler o QR Code e enviar perguntas. Eu já estou recebendo perguntas. Eu vou fazer mais uma do roteiro, depois eu vou mudar, porque chegaram algumas perguntas interessantes aqui. A segunda pergunta que eu tenho aqui é como garantir que o avanço da saúde consciente não se torne um privilégio de poucos e o risco de muitos, né? Pois é. Eu acho que a gente sabe que hoje todas essas ferramentas para ter uma saúde mais consciente, ela é um privilégio de poucas pessoas, né? Então, hoje tem muitos aplicativos, existe o acesso ao médico. Então, assim, isso não é para todo mundo, né? É uma parte da população. Mas, para fazer aqui um contraponto, vou contar uma história pessoal que eu acho que mostra muito também onde outras classes sociais estão entrando para buscar essa saúde. A babá dos meus filhos, semana passada, me chamou e falou: Silvia, vou entrar num programa de emagrecimento. Eu falei: putz, que legal, né? O que é? Ela: não, uma influenciadora do Instagram, chilena, nutricionista. Paguei R$100 e ela vai me acompanhar por 21 dias para minha perda de peso. Eu falei: mas como que você chegou nela, né? Alguém te falou? Ela falou: uma amiga minha fez esse programa, emagreceu 20 quilos, Silvia. Falei: puxa vida, falei, até eu quero, né? Tipo, até eu estou querendo. E ela pagou R$100, gente. Ela tem ligação com essa nutricionista no dia a dia. Ontem, eu cheguei em casa ontem tarde, e eu estava lá no telefone com a nutricionista, já direcionando ela, e ela: Silvinha, ela falou para eu entrar no banho e pensar em mim, pensar que eu estou fazendo aquilo pelo meu corpo, que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Olha só que interessante, já trabalhei na parte emocional, a mente, né? E para ela, R$100 é aquilo super possível de se fazer, né? Então, não precisa, nesse momento, de um Monjaro, de repente, de um Ozempic. Ela tem um exemplo de uma amiga dela,
que emagreceu 20 quilos através dessa influenciadora, né? E vou ainda um pouquinho mais abaixo, né? Pela DSM, Firmenich, eu tive vou te falar, sorte, né? A possibilidade de visitar uma comunidade em Fortaleza. Era uma comunidade muito pobre, junto com um programa da World Food Program, que é uma entidade global que trabalha a parte de ensinar pessoas de comunidade a como elas trabalham para gerar renda dentro da comunidade. E eles levam também educação para as crianças, né? Então, em um momento ali, eu visitei uma comunidade em Fortaleza. E qual não foi a minha surpresa quando eu entrei na casa de uma moradora da comunidade e ela tinha um potão de ômega 3 em cima da geladeira e um multivitamínico infantil. E na geladeira dela, gente, se vocês abrissem a geladeira, tinha 1 litro de leite e uma margarina. Era tudo que tinha ali. Só que ela tinha o ômega 3 e ela tinha o multivitamínico. E eu falei, deixa eu entender aqui o que está rolando, né? E ela falou, Silvia, enfim, aquele pote chegou para ela via a vizinha dela, que trabalha com catálogo de venda de produtos. Ela parcelou a perder de vista aquele pote, mas ela tinha, e ela discorria sobre os benefícios do ômega 3 de uma forma muito linda. Ela sabia tudo. E eu falei, mas aonde você aprendeu isso? Você foi no médico? Não, se vê na televisão. Então, ela assistia aos programas de televisão que falam dessa venda de suplementos e ela falava e acreditava realmente na saúde cardiovascular associada ao consumo de ômega 3. E o multivitamínico infantil para o neto dela, porque ela sabia que ele precisava de um aporte adicional de vitaminas e ela tinha comprado mesmo na farmácia com o próprio dinheirinho dela. Então, é assim, quando a gente fala de democratização, talvez a gente não fale exatamente do uso de todas as ferramentas que hoje a gente pode ter, mas a gente sabe que existem produtos que a indústria pode viabilizar e que pode ser ponte de acesso para uma nutrição ou para uma saúde melhor das pessoas, seja para a parte de alimentação, de suplementação, ou seja para a parte de saúde mental. Eu acho que tem um grande caminho ali dessa consciência cada vez maior e a indústria andando junto para a gente poder dar esse acesso. Obrigada, Silvia. Denise, quer que eu repita a pergunta? Não, vamos. Obrigada. Eu acho que tem, sem dúvida, o pilar informação é um pilar extremamente fundamental, né? E aqui eu já vou fazer um gancho de um grande desafio que eu vejo aqui na indústria quando a gente fala de informação. Quando a gente está falando de alguns determinados segmentos, como suplementos, vitaminas, né? A gente pode livremente se comunicar com essas pessoas, né? Então, a gente tem que chama de consumidor, se comunica, leva informação. Então, a indústria também se torna esse parceiro que ajuda a ensinar sobre o segmento. Quando a gente vai aqui para outros produtos, medicamentos, as próprias vacinas, existe uma limitação muito clara de comunicação por parte da indústria, legislações, e tem que acontecer. Eu acho que é extremamente importante, né, o segmento ser regulado. Não dá para a gente começar, imagina, né, se tivesse propaganda, né, das canetinhas na televisão, do jeito que a gente comunica chocolate, ia virar uma febre maior do que já é. Tem que ter regulamentação. Mas eu vejo um desafio que a gente chegou num ponto que não pode ser nem 8 nem 80. Né? A gente precisa também evoluir a regulamentação para que a indústria possa a ser, de fato, um parceiro, não só desse paciente, mas também do profissional de saúde. O profissional de saúde vai muito além do médico. Também existe uma limitação muito grande de comunicação, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, eu posso me comunicar com um médico, mas não posso me comunicar sobre o produto com uma enfermeira, sendo que ela é uma decisora no processo. Então, existe todo esse movimento que a gente está falando que acontece de saúde consciente, que eu vejo agora um outro braço que precisa caminhar, e também é nosso papel aqui, né, como indústria, que a gente também influencie para que as legislações se movimentem nesse sentido. Porque, muitas vezes, até que ponto a gente está prestando um serviço ou um desserviço, não levando, talvez, informação para quem toma a decisão. A gente, querendo ou não, é tomada a decisão, né? Obrigada, Denise. Bom, complementando, além da questão de educação, que eu acho fundamental, e a educação acessível e adequada ao público que a gente está falando, né? Políticas públicas, e aí eu acho que é um papel da indústria, como influenciar as políticas públicas e criar parcerias e programas que possam levar o acesso da população a uma série de medicamentos ou de aplicativos ou de dispositivos que hoje não acontece.
E, por fim, a gente vê também a indústria se movimentando para entender a jornada do paciente, desde dos sintomas até o tratamento, e depois acompanhar o paciente para que se comunique todo o tempo, através de programas de suporte de paciente, etc., para gerar a questão da adesão ao tratamento e diminuir todas essas dificuldades que eles têm, às vezes, para entender como o medicamento atua, qual é o risco de parar um tratamento no meio do caminho e etc. Obrigada. Dri, vou começar com você, porque agora eu vou mudar para as perguntas que estão chegando da plateia. Tem uma pergunta aqui que complementa, acho que complementa. Na opinião de vocês, a saúde consciente é uma consequência do crescimento da medicina preventiva? Ou é o inverso? O movimento da medicina preventiva, iniciado pela classe médica e pela classe farmacêutica, deu origem à saúde consciente? Nossa, difícil aí. Difícil, né? Eu acho, o ovo ou a galinha, exato. Eu acho que existem os movimentos, existem as duas vertentes, né? Eu acho que tem a medicina preventiva e durante muito tempo a indústria falava de produto do medicamento em si, da doença, e não da prevenção. E esse é um caminho que a gente vê que vem mudando ao longo do tempo. E até provocada essa mudança pelos próprios pacientes, que agora estão muito mais empoderados e informados. Então, eu acho que talvez tenha surgido primeiro através da indústria, mas foram os consumidores, os pacientes, que provocaram essa mudança. No meu ponto de vista, é isso. Quer complementar, Denise? Eu acho que tem dois movimentos, para mim, que são muito claros e que influenciam isso, né? O primeiro é a própria expectativa de vida, que, por N fatores, né, até de saneamento básico, condições melhores de vida, foi aumentando. Então, no momento que você vivia até os 60 anos, sua preocupação era uma. Quando você passa a viver até 80, 90, 100, a preocupação é outra. Mas, para mim, tem muito a ver com informação, gente. Porque falar de saúde consciente hoje, que você abre a sua tela do celular, pergunta para o ChatGPT ou para qualquer outra inteligência artificial, ele busca em todas as fontes possíveis e te traz ali um debriefing de alimentação, de medicação, do que você quiser, é muito mais fácil do que talvez há 20 anos atrás, que você podia querer ter uma saúde mais consciente, se cuidar, mas você não tinha informação. Então, você precisava ir para o médico, que nem todo mundo tinha acesso. Então, acho que essa barreira caiu, né? Então, para mim, esse movimento acelerou muito esse processo. Denise. Tem uma informação que eu gostaria de compartilhar, que, no caso da categoria de suplementos, teve um ponto de virada para a prevenção muito importante, que foi a pandemia. Ali, naquele momento, gente, as pessoas buscavam por prevenção e por imunidade. Vocês, acho que muitos daqui viveram esse momento, né? Ali começou, assim, loucamente, a ter muita informação, as pessoas buscarem por maneiras de prevenir. Eu acho que aí abriu uma porta para a prevenção muito interessante, né? E o que a gente tem visto também pelo lado médico, o ano passado a DSM participou de um congresso de nutrologia brasileiro, que teve no final do ano. Eu não sei se alguém de vocês esteve presente ali. E o Dr. Marcelo Valente, que é um dos nossos parceiros ali, ele fez uma palestra sobre longevidade. Ele é um geriatra, né? E ele falava exatamente sobre como podemos chegar a uma boa vida. E ele comentava assim: 25% da nossa longevidade é DNA, 75% é epigenética. Você pode influenciar ali a partir dos seus hábitos. Isso está virando cada vez mais conhecido, né? Então, as pessoas têm atuado para ter uma melhor longevidade. E saiu um estudo, e aí eu acho que a ciência entra muito importante nesse momento. Saiu um estudo que chama Do Health, não sei se vocês já ouviram falar. É um estudo que foi feito na Europa. Enfim, ele analisa o envelhecimento, a longevidade, em muitos aspectos, e o Dr. Marcelo Valente apresentou esse estudo, que a indústria tem trabalhado, que ele fala que a associação hoje de ômega 3 com vitamina D 2000 diariamente, associado a exercício físico, pode retardar 3 dos 4 indicadores de envelhecimento das pessoas, e, num período de 3 anos, a pessoa pode ganhar 3 meses de vida. Ou seja, a partir disso... Todo mundo tomou nota, né? Gente, todo mundo tomando ômega 3 e vitamina D. Exercício físico. Eu já tomava, né? Mas depois desse dia eu falei, gente, eu saí uma influenciadora desse combo, né?
porque realmente é algo muito poderoso. E tem muita ciência por trás. Então, eu acho que, junto à ideia de prevenção, também vem estudos muito relevantes que suportam, porque a gente precisa saber dos benefícios, mas precisa saber comprovar. E, se está comprovado, aí é muito mais fácil o consumidor fazer a adesão. É verdade. Vamos começar pela Denise, para ser diferente. Também uma pergunta que veio da plateia, uma pergunta que é sobre se vocês podem dar algum exemplo de alguma parceria da indústria com médicos para influenciar na saúde consciente do consumidor e do paciente. Acho que tem várias, né? Se eu penso hoje no esforço do meu time de investimento e de tudo, ele está altamente concentrado em parcerias com sociedades médicas, com a classe médica, associações de paciente, para levar informação e educação até a ponta, né? Atualmente, eu trabalho com vacinas e é interessante a gente pensar, né? Está conectado com tudo isso que a gente está falando. Sobre viver mais, viver melhor, sobre prevenção, né? Não sobre tratamento, mas aí vem toda, né, o antagonismo, né, que a gente vive. As coberturas vacinais, elas caem, elas não crescem, né? Para vocês terem uma ideia, e não estamos falando sobre o acesso, né? Vamos falar aqui de vacina de gripe, por exemplo. Gripe está dentro, né, do SUS, para a população, vamos falar que a população 60 mais, né, que é quem mais impactada. A cobertura vacinal, o ano passado, foi em torno de 50%, 54% e uns quebrados. Isso já foi mais de 90%. Então, a gente... E está lá, gratuito, é só ir e tomar. E, ao mesmo tempo, a gente vê a gripe hospitalizando, crescendo a hospitalização, crescendo o número de complicações e de mortes. Então, o trabalho da indústria é muito forte nesse sentido de levar informação. Então, respondendo diretamente à pergunta, né? Congressos, eventos, campanhas, hubs de informação, para levar informação para essas pessoas sobre que a vacina não vai te dar doença, que a vacina vai, de fato, te proteger, que a gripe leva a complicações mais sérias, que não é só uma gripezinha, dando um exemplo aqui de gripe, né, mas tem muitos outros. Então, acho que tem um esforço muito grande de parceria com o profissional de saúde. Obrigada, Denise. Você quer complementar, Silvia, com algum exemplo? A gente também tem vários exemplos de parceria. A DSM é uma B2B, né? Então, a gente trabalha desde o início do processo na criação dos conceitos, com base no portfólio do cliente, até a entrega desse produto para o consumidor final, né? E a gente apoia em todo o desenvolvimento de produto. Então, a gente tem muitos exemplos. Um recente tem a ver também com o Lives Ômega, que é o nosso ômega à base de algas, que tem muitos marcadores, muito estudo científico por trás e que prova os benefícios dele para a saúde humana. Esse estudo que eu comentei com vocês é um deles. Hoje a gente já tem uma marca no Brasil que trabalha com Lives Ômega. A gente tem uma marca no México também. Tem um outro case muito legal de hidratação que a gente tem trabalhado também no México, que é um mercado que se transformou nos últimos anos. Antes a hidratação era só eletrólito. Hoje já é uma maneira de você chegar nos seus objetivos de vida, base a um produto que pode te dar ou um relaxamento, ou uma performance física, ou um momento que você quer simplesmente não consumir álcool. Você pode ter ali uma bebida que vai fazer parte do seu dia a dia sem você consumir álcool. Então, a gente fez um Innovation Day faz pouco tempo no México, junto com a equipe de marketing que está aqui, Bruno e Bianca, que sabem tudo, eles podem te ajudar super em qualquer desenvolvimento futuro. A gente estava nesse Innovation Day e a gente viu a importância, não só, né, de estar perto da classe médica, mas também de entender o consumidor. No final, esse mapeamento do Consumer Journey, quando você entende o ponto que você pode ajudar com o consumidor que está estafado, está cheio de objetivos de saúde, né? Porque todo mundo quer correr, quer ir na academia, fazer musculação, comer bem, trabalhar, cuidar dos filhos. Então, está todo mundo muito louco, com muita coisa. Se a gente conseguir identificar ali qual que é o ponto que você vai ajudar o consumidor a entender o objetivo dele de saúde e ajudá-lo nessa jornada, aí você ganha
o seu consumidor, né? Então, são muitos cases aqui. Depois a gente Mas pode... eu gosto da simplificação. Temos só mais 10 minutos, então eu vou voltar aqui para o roteiro para a última pergunta e vou começar com você, Dri. Qual o novo papel da indústria farmacêutica no contexto de saúde consciente? Isso é, pensa em uma missão, uma única, cada uma, por favor. Bom, acho que o principal é falar sobre saúde, né? Colocar efetivamente o paciente no centro, influenciando todo o ecossistema, e para que isso efetivamente chegue na ponta e não dependa só do médico fazer esse papel. Obviamente, dentro de todas as questões de compliance, como a Denise mencionou. Obrigada. Eu iria repetir o que você falou, que eu acho que é esse o papel fundamental, mas, para complementar, então, é influenciar também para que, como eu comentei, né, que a gente atualize as políticas públicas, para que a gente atualize a legislação, para que a gente possa fazer esse papel de maneira muito mais ativa e muito mais informativa. Obrigada. Eu diria que é chegar no formato correto, sim, com a comunicação correta e com um preço acessível para as baixas classes populacionais, né, e com o velho selling correto para as altas classes, né? Então, acho que é entregar um formato já ali conectado com a necessidade do consumo. Obrigada. Gente, muito obrigada. Foi muito rico. Obrigada a vocês por terem participado e por terem mandado as perguntas. Obrigada. Bom, gente, como a Patrícia comentou, eu venho do mercado farmacêutico também, estou no meu 2º ano aqui apresentando os resultados de performance, mas eu sei como vocês estão se sentindo aí. Eu ficava sempre esperando, deixa eu ver como é que a empresa onde eu trabalhava se performou, está dentro do que a gente esperava, quais são as especialidades médicas que acabavam contribuindo para o crescimento, e etc. Então, vamos lá. Eu costumo dizer, pode passar, Ana, por favor, para a próxima, que essa pesquisa é como se fosse uma bússola. Então, ela mostra, na verdade, o norte para onde as empresas estão indo e como os médicos percebem. Nesse ano, a gente trouxe aqui uma colinha importante, porque eu estava com a Ana analisando os resultados, e a gente falou aqui de transformação, uma transformação importante da indústria e alguns movimentos que não vinham acontecendo nos últimos anos. Então, a gente vai pontuar aqui não só quem se destacou, mas também quais foram esses movimentos. Tá? Só retomando, e como eu vi que também tem muita gente que está vendo esse resultado aqui pela primeira vez, como é que essa pesquisa? A gente fez uma pesquisa qualitativa, né, quantitativa, em parceria com o Sindusfarma. Foi uma pesquisa online, em julho e agosto do ano passado. Nós falamos com 650 médicos de 16 especialidades diferentes. E aí, o que a gente mede? São 12 KPIs, entre percepção geral, então a gente olha para a imagem corporativa, então inovação, preferência, confiança, recomendação, a questão de presença, e aí entra proximidade e melhores representantes, depois a questão de produtos de qualidade, genéricos de qualidade, melhor custo-benefício, e depois tem uma segunda etapa, onde a gente avalia a qualidade das visitas e dos eventos, seja em toda a parte de planejamento, né, da visita como um todo, conteúdos e serviços relevantes e, por fim, as melhores ações de marketing. Os médicos são convidados a pontuar quem são as empresas que se destacam em cada uma desses atributos aqui. É uma pesquisa ácida, porque a gente não estimula, então é totalmente espontânea, não leva em consideração nenhuma classe terapêutica ou produto específico. É o residual, efetivamente, que ele tem na cabeça. Então, vamos lá para os resultados. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os oncologistas. Deixa eu mostrar como é que a gente lê esse slide aqui. A gente tem aqui as 3 primeiras, o ranking com as 3 primeiras posições para cada um dos atributos, e a gente vai ver mais um slide para complementar. E esse número que aparece aqui é o percentual de menções que essa empresa teve durante a pesquisa. O total soma 100%.
né? Mas aqui a gente só trouxe as 3 primeiras. Então, quando a gente vai para inovação, para oncologia, perdão, a gente vê que a AstraZeneca tem uma performance bastante consistente ao longo do tempo, é uma estratégia que funciona, seguida de MSD, Novartis e BMS, e a gente viu esse ano a Roche crescendo bastante e voltou a se destacar como uma empresa inovadora, como uma empresa de recomendação, proximidade, melhores representantes e melhor custo-benefício. O ano passado ela não aparecia aqui numa série de atributos desses que eu mencionei. E aqui é a parte de eventos e de digital. Então, aqui a gente vê a AstraZeneca, MSD, Novartis e a Roche se destacando, né? Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os hematologistas. Bom, gente, tudo bom? Vamos lá para o hematologista. A Janssen, né, a Johnson & Johnson, é o grande destaque nessa especialidade, e ela mostra consistência estratégica junto com a Novartis e a AbbVie, e a Sanofi também aparece dentre os produtos com melhor custo-benefício. E como a Adri falou, a gente está trazendo muita coisa comparando com o ano anterior, né, e com os outros anos. E aqui é a parte de digital. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os neurologistas. Ana? Opa. Bom, esse é o território da Novartis e da Libs, as 2 empresas que mais se destacam aqui, sendo que a Novartis cresceu bastante aí no último ano. E a Roche aqui também volta a se destacar. No ano passado ela não aparecia aqui no ranking das 3 principais empresas, em diversos atributos também: preferência, confiança, recomendação, proximidade, produtos de qualidade e melhor custo-benefício. E a Lilly e a Sanofi aparecem aí também pela primeira vez em inovação. Novartis, Libs e Eurofarma são aí as grandes destaques. Aparece também a Biogen, né, a Axê também, e a Roche aqui. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com psiquiatras. Junto aos psiquiatras, a Lundbeck é o destaque, crescendo em todos os atributos e retomando como laboratório preferido. Isso é consistente com os anos anteriores. E esse ano, Eurofarma, Libs e Pfizer também se destacam junto com essa especialidade. Aqui os resultados da parte de digital. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os urologistas. Na urologia, GSK, Astellas, Apsen e Johnson & Johnson são as principais empresas. Nessa última onda, a Apsen cresceu, teve um crescimento significativo em principais laboratórios, preferência, melhores representantes e melhor custo-benefício. A Apsen também se destacou muito na questão digital esse ano. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os reumatologistas. Bom, junto aos reumatologistas, assim como nos anos anteriores, a Janssen & Janssen, a Johnson & Johnson, a AbbVie e Novartis continuam como os principais laboratórios, muito, né, com os biológicos. A Lilly está entre as 3 primeiras preferidas, com melhores representantes e ações de marketing. E aqui também os resultados da parte de digital, que a Johnson & Johnson também se destaca junto com a AbbVie, Lilly e Novartis. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os cardiologistas. Bom, na cardiologia, a Novo Nordisk teve um crescimento significativo, principalmente aqui como empresa inovadora,
ela aparece com o dobro da segunda colocação, né, que é Novartis. A gente vê também que ela aparece como dentre as principais empresas em confiança, recomendação, proximidade, melhores representantes e produtos de qualidade. Vale ressaltar aqui também que Lilly e Bayer começam a se destacar nessa especialidade médica. Isso também não acontecia na onda anterior. E Novo Nordisk aqui também se destaca bastante, junto com Novartis, Astra e Axê. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os endocrinologistas. Bom, com os endocrinologistas, a Novo Nordisk e a Lilly são as principais empresas. A Novo Nordisk cresce na maioria dos atributos e a Sanofi, como uma das empresas com melhores representantes, está aparecendo nesse ano. A AMS também cresce em genéricos de qualidade e emerge entre as principais empresas de produto de qualidade e custo-benefício. Na parte digital, seguindo o mesmo que está no de presencial. Né? Uma mudança potente. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os gastroenterologistas. Bom, esse aqui é o território de Johnson e Takeda, que se destacam aí em diversos KPIs, e Novo Nordisk e Pfizer começam a figurar entre as empresas mais inovadoras. EMS passa a ser incluída entre as empresas mais próximas e com os melhores representantes. E aí também nas ações digitais, que a AMS não aparecia no passado. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os pneumologistas. E junto aos pneumos, a GSK, AstraZeneca e Chiesi são os grandes destaques nessa especialidade. A AstraZeneca ela cresce significativamente, né, comparado com o ano passado, e destaca-se em inovação, confiança, recomendação, melhores representantes e na parte de digital, conteúdos e serviços de marketing relevante. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os otorrinos. Esse aqui é o território da GSK, da Mantecorp. Percebem que a gente reproduz aqui a forma como os médicos se referem às empresas, né? Então, Mantecorp, Sanofi e Axê. Tá? A GSK cresce bastante. Espera aí, Ana, volta. Perdão. A GSK cresce bastante e passa a liderar em todos os atributos aí lá, a parte de cima de imagem corporativa, e a Sanofi entra no rol das principais empresas em termos de confiança, recomendação e proximidade. Aqui no digital, aí a Axê domina, junto com a Eurofarma. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os ginecologistas. Com os ginecologistas, a Libes, a Bayer, Eurofarma e a Axê dominam esse território, né? A Bayer teve um crescimento significativo, se a gente comparar com o ano anterior, destacando-se como uma das empresas com produtos de qualidade e mais próximas dessa especialidade. E aqui também nas ações de digital, com a Libes dominando. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os pediatras. Aqui, a Axê domina, né, juntamente com GSK, Eurofarma, Mantecorp. E a GSK cresce bastante aí no último ano, e Novo Nordisk aparece pela primeira vez como uma empresa inovadora para essa especialidade médica.
A Axê também domina aqui na parte de digital, junto com GSK, a Eurofarma, e a Sanofi também aparece aqui pela primeira vez em planejamento da visita. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os dermatologistas. Bom, o mercado da dermatologia é um mercado diversificado. Os destaques para Galderma, Axê, Mantecorp, Eurofarma e La Roche-Posay. Esse ano apareceu Ygin como uma empresa inovadora e nos anos anteriores a Ygin não aparecia. A Lilly também aparece esse ano com destaque em inovação. E aqui também da parte de digital. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os ortopedistas. Aqui também, Axê, Eurofarma, EMS e Mantecorp são os grandes destaques. É um território bastante presente para as empresas nacionais, né? EMS se destaca em inovação, proximidade e melhores representantes. Eles não apareciam no ano passado como destaque entre as 3 primeiras posições para esses KPIs. E também aparece aqui a Axê lidera do ponto de vista de digital e a EMS começa a aparecer aí também como um destaque importante. Vamos agora aos resultados da pesquisa feita com os clínicos gerais. Bom, agora a gente vai para a nossa última especialidade, onde a Pfizer, a Axê, Eurofarma foram as empresas mais mencionadas. A Pfizer teve um crescimento significativo e passa a ser uma das empresas preferidas, recomendadas e com os melhores representantes. E esse ano, o Novo Nordisk se destaca em inovação e proximidade junto com os clínicos gerais. E aqui também das ações de digital. E finalizamos os resultados das especialidades. É muito importante ressaltar que esses aqui são os resultados gerais, que a gente costuma preparar um deck especial para fazer uma apresentação para vocês, com a evolução do ranking ao longo dessas 9 ondas. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, que a gente ajuda a discutir os resultados e pensar nas estratégias. Obrigada, gente. Eu vou pedir... tem o último aqui. Não ficou, Alex, o QR Code para a gente fazer uma avaliação? Não sei. Tem mais algum aqui, Ana? Não. Não. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela presença e entre em contato conosco para envio do material, então. Muito obrigada.